Hoje vamos discutir bloqueios periféricos e neuroaxiais no trauma. Devemos utilizá-los? Esse artigo foi publicado no Anesthesiology Clinics em 2018 e aborda anestesia e analgesia regional em pacientes vítimas de trauma. Seus autores são Ian Slade, do Departamento de Anestesiologia e Medicina da Dor, do Centro Médico de Harborville, da Escola de Medicina da Universidade de Washington, Seattle, e Ron Samer, do Departamento de Anestesiologia na Divisão de Trauma do Centro de Choque e Trauma Adams Cooley, da Escola de Medicina da Universidade de Maryland, Baltimore. A anestesia regional tem a vantagem de promover alívio da dor e até mesmo anestesia densa especificamente na área corporal lesionada. Em particular, os bloqueios periféricos são mais efetivos que a analgesia sistêmica. O ultrassom trouxe segurança aos mesmos, que promovem manutenção do status mental, da estabilidade hemodinâmica e da patência das vias aéreas, com consequente redução do consumo de opioides e anti-inflamatórios não esteroidais. Os bloqueios de nervos periféricos promovem analgesia excelente, são de fácil aprendizado, rápida execução, não promovem alterações ventilatórias nem hemodinâmicas, reduzem o uso global de derivados dos opioides, permitem assim a avaliação contínua do status neurológico e de condições cirúrgicas agudas que podem vir a aparecer no decorrer da avaliação do paciente. É provável que com a inibição da descarga simpática e redução da liberação de catecolaminas, haja aumento do fluxo, evitando vasoespasmo no membro lesionado. Ocorre redução da incidência e da gravidade de síndromes de dor crônica pós-traumáticas. No cenário do trauma, promovem redução de custos de transporte em vítimas do mesmo. Ao analisar os bloqueios neuroaxiais, devemos lembrar que o trauma muitas vezes nos remete a situações críticas de pacientes hipovolêmicos com instabilidade hemodinâmica, coagulopatia, déficit neurológico e ou pressão intracraniana elevada. Realizar bloqueio neuroaxial em um desses cenários pode gerar complicações potencialmente graves. Apesar disso, a Associação Leste para a Cirurgia do Trauma definiu a peridural torácica como recomendação nível 1 para tratamento de dor associada a fraturas de costela. Porém, em 2016, reviu esta recomendação para uma recomendação condicional. Devemos lembrar que temos alternativas à peridural, que são os bloqueios guiados por ultrassom, como o paravertebral, o bloqueio do plano transverso do abdômen, bloqueios intercostais, bloqueio do plano serrátil anterior, bloqueio do plano dos peitorais, PEC 1 e PEC 2, bloqueio do plano dos músculos eretores da espinha. Estes bloqueios possuem menos efeitos adversos e contraindicações e, segundo alguns autores, analgesia semelhante. Os bloqueios no trauma podem ser realizados numa abordagem pré-hospitalar. Isto é fruto de uma experiência militar positiva em áreas de combate, em que a realização de bloqueio periférico contínuo permitia transporte seguro e confortável das vítimas. Na França, vítimas civis de trauma têm recebido bloqueios periféricos numa abordagem pré-hospitalar, estes realizados por médicos, paramédicos e enfermeiros treinados. Quando o paciente não recebe uma abordagem pré-hospitalar, esses bloqueios devem ser realizados na admissão do paciente no departamento de emergência. Devemos lembrar que o paciente vítima de trauma sofre de uma oligoanalgesia. Isto é um problema para o desfecho do mesmo. Vítimas de trauma muitas vezes têm associação com o uso de álcool e drogas, o que pode ser um problema para a realização dos bloqueios. Estes podem ser realizados por anestesiologistas e médicos emergencistas treinados. Mas em alguns países, como a França, enfermeiras certificadas em práticas avançadas e anestesia podem realizar os bloqueios. Os bloqueios podem ser realizados também no ambiente perioperatório. Eles permitem melhor posicionamento para a realização do bloqueio neuroaxial, redução de síndrome de dor complexa regional e dor de membro fantasma e facilitam, muitas vezes, trocas de curativo potencialmente dolorosos que precisam ser realizados no decorrer da internação do paciente. O politraumatizado tem algumas particularidades. Nem sempre ele é capaz de consentir. Ele tem muitas vezes a consciência alterada,
ou por TCE, ou abuso de substâncias ilícitas, ou já ter recebido alguma medicação na abordagem pré-hospitalar e intra-hospitalar. E há sempre aquela controvérsia: devemos realizar bloqueio em paciente dormindo? Lembrar sempre que a prioridade desse paciente é a ressuscitação. Em caso de qualquer instabilidade, o bloqueio fica em segundo plano. Esses pacientes muitas vezes têm limitações de posição, seja porque a maioria está em posição supina, seja porque ele tem dor ou porque ele está com colar cervical. Devemos sempre suspeitar e pesquisar síndrome compartimental. Ela é mais prevalente em lesões graves, lesões de tíbia e rádio, e o diagnóstico tem que ser precoce. Pacientes politraumatizados têm maior risco de infecção associados aos bloqueios. Esta ocorre de 0 a 3% dos casos em bloqueios contínuos, mas em geral são infecções cutâneas de fácil resolução. Um estudo mostrou que há colonização do catéter em 29% dos bloqueios neuroaxiais contínuos e em 34% dos bloqueios periféricos contínuos. Sempre avalie benefícios versus riscos da realização do bloqueio. Nessa população, o bloqueio sem consentimento é permitido se ele vai beneficiar o paciente. O ultrassom evita o contato da agulha com o nervo e reduz a chance de lesão, mas devemos sempre considerar a possibilidade de realização de bloqueios de planos faciais, pois há menor risco ainda de ocorrer lesão. Devemos dividir com a nossa equipe as decisões. O ultrassom permite também bloqueios sem mudança de posicionamento do paciente. Se há risco de síndrome compartimental, devemos individualizar caso a caso. E se decidirmos por realizar o bloqueio, esse deve ser realizado com anestésicos em baixas concentrações para que se possa fazer uma avaliação contínua daquele membro. Pesquise sempre sinais de infecção local ou sistêmica. Utilize sempre técnica estéreo. Faça o exame regular do sítio do catéter inserido. E retire o catéter precocemente se ocorrerem sinais flogísticos. O politraumatizado pode apresentar coagulopatia, seja adquirida pelo trauma ou pelo uso prévio de um anticoagulante e antiagregantes plaquetários. Evite sempre o bloqueio neuroaxial e paraneuroaxial até que haja uma informação precisa do status da coagulação do paciente. Os pacientes politraumatizados podem precisar de profilaxia de trombose venosa profunda e até mesmo anticoagulação em casos de traumas vasculares durante sua internação. Devemos coordenar o início e suspensão dessas drogas com a realização dos bloqueios, colocação e retiradas de catéteres. As lesões nervosas podem estar presentes com ou sem fraturas. A alteração do nível de consciência na admissão hospitalar pode prejudicar o exame neurológico. Realizar um bloqueio periférico numa região com o nervo lesionado pode causar um dano adicional ao nervo por um fenômeno de duplo esmagamento, conhecido como double crush, por aumento de pressão local. O bloqueio também pode impedir uma avaliação neurológica sequencial. Devemos sempre realizar um exame neurológico prévio, ele é mandatório, evitar bloqueios em áreas com lesões nervosas. Se há dúvida, você pode optar por passar um catéter e aguardar condições para avaliação neurológica adequada. E se realizar o bloqueio, devemos considerar baixas concentrações de anestésicos e anestésicos de curta duração, que não impeçam uma avaliação neurológica sequencial. Os bloqueios periféricos no trauma competem com as prioridades desses pacientes, que são a ressuscitação e os eventuais tratamentos cirúrgicos emergenciais. O paciente politraumatizado é um paciente complexo e deve ser avaliado de forma global e individualizada. Os bloqueios periféricos foram muito favorecidos pela grande disponibilidade do ultrassom. E o bloqueio peridural deve ser substituído? Ele ainda possui indicação naqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica e fraturas bilaterais de costela, onde ele se mostrou superior aos bloqueios periféricos. Existem benefícios óbvios da realização desses bloqueios periféricos. Porém, mais estudos são necessários para se avaliar o quanto eles interferem no desfecho, no tempo de internação hospitalar, na prevenção de dor crônica e na dependência de opioides. Devemos treinar membros não anestesiologistas
para uma abordagem mais eficiente e disseminada, pré-hospitalar e intra-hospitalar. Se você ficou com dúvidas, tem críticas ou sugestões, entre em contato conosco. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado.